O reconhecimento de paternidade caiu quase 30% durante a pandemia. O levantamento mostra ainda que mais de 320 mil recém-nascidos foram registrados apenas pelas mães nesse período. Rosilene conheceu o pai da filha dela, um indiano, por meio das redes sociais. O relacionamento virtual começou em 2010. Em 2015, ele veio ao Brasil e Rosilene ficou grávida. O homem alegou que estava doente e que precisava voltar para a Índia. Lá, casou com outra mulher e não deu mais satisfações a Rosilene. Quando a criança nasceu, apenas o nome da mãe constava na certidão de nascimento. Rosilene foi notificada pelo Ministério Público do Distrito Federal a prestar informações para que o pai da menor fosse localizado. Foi muito rápido o atendimento, todos que entraram em contato comigo, tanto com ele, foi pessoas maravilhosas, que tiveram toda a paciência de explicar para ele, porque como ele não sabia muito o português, então algumas coisas ele tinha dificuldade, mas foi tudo tranquilo. E foi muito rápido, eu achei que ia demorar mais um pouco, mas foi muito rápido. A filha de Rosilene não é a única que passou por esse tipo de situação. Mais de 320 mil crianças brasileiras foram registradas apenas com o nome da mãe na certidão de nascimento em meio à pandemia da Covid-19. O número equivale a 6% do total de crianças nascidas no país, maior percentual desde 2016. Os dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, junto aos cartórios de todo o país. Em números absolutos, 160.407 recém-nascidos foram registrados apenas com o nome da mãe na certidão de nascimento em 2020. Em 2021, foram 167.399. Já os registros de paternidade passaram de 35.243 em 2019 para 23.921 em 2021, uma queda de 32%. O reconhecimento paterno é um direito da criança. O procedimento é gratuito e pode ser feito em qualquer cartório. Para isso, basta apenas a presença do pai devidamente identificado e o consentimento da mãe. Caso o pai se negue a registrar o filho, o cartório também pode encaminhar o processo para a justiça. O direito da paternidade é um direito da criança, né? Não é a mãe que tem esse direito, né? Então é a criança que tem esse direito. Bom, para a gente agora repercutir um pouquinho mais sobre esse assunto, eu converso ao vivo de forma remota com a Defensora Pública do Rio Grande do Sul e diretora jurídica da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, ANADEP, a Juliana Lavigne. Juliana, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos que nos assistem. É um grande prazer poder estar aqui falando sobre esse tema extremamente importante e relevante, como foi dito anteriormente. É um direito das crianças o reconhecimento da paternidade. Perfeito. Juliana, para a gente começar, eu queria que você compartilhasse com a gente qual é a leitura que você faz desses dados, né? Houve uma queda expressiva durante a pandemia, cerca de 30%. A que se atribui a isso? Nós estamos vendo que desde 2018 já era 5,3% o percentual de crianças não reconhecidas pelo pai, e depois em 2020, 2021, com a pandemia, nós tivemos também esse aumento mais uma vez. E agora, de uma forma muito triste, em 2022, nós estamos com o maior índice de registros de nascimento sem o reconhecimento paterno. É algo que a gente precisa realmente incentivar os pais à paternidade responsável, porque isso é muito importante para o desenvolvimento das crianças. Nós apresentamos na reportagem um caso, né, de um relacionamento ali, onde o camarada foi embora para outro país, não parece que não quis registrar a criança, né? Mas tem muitas mães que nem procuram o companheiro, né? Preferem seguir ali na empreitada sozinhas e tal. Isso não pode. É bom a gente frisar isso, porque por mais que a mãe tenha essa decisão, esse direito não é nem dela. A gente está falando do direito da criança, não é isso, doutora Juliana? Exatamente. Mesmo que a mãe não tenha interesse em registrar a criança com o pai, é um direito que deve ser assegurado às filhas e os filhos. O reconhecimento ele pode ser feito então de forma espontânea, voluntária, como nós vimos, com o comparecimento junto ao registro civil, mas caso não aconteça de forma voluntária, sim, nós podemos ter, como aconteceu nesse exemplo, o Ministério Público entrando em contato com o pai, ou se não, então, através da ação judicial
para que a gente possa, então, ver reconhecida a paternidade no registro de nascimento das crianças. Doutora, quais são os impactos jurídicos, os prejuízos que essa criança tem quando não tem ali na certidão de nascimento o nome do pai, por exemplo? Inicialmente, nós vamos ter aquele prejuízo afetivo, emocional, porque a convivência paterna ela é muito importante no desenvolvimento e na criação dos filhos e das filhas. Mas, para além de todo este afeto que vai faltar durante o desenvolvimento, a criança que não tem o pai registrado no assento de nascimento perde o direito aos alimentos, à herança e à convivência paterna, que deve ser fixada também, para que tenhamos, então, esse contato do pai com a criança durante todo o seu desenvolvimento. Então, é muito importante que o reconhecimento da paternidade seja feito. E para além dos alimentos só do pai, eventualmente, na falta dos pais, como nós conversamos anteriormente, os avós também paternos podem ser chamados a contribuir com o sustento dos filhos e das filhas. Então, os efeitos são vários, tanto no aspecto emocional, no aspecto afetivo, também como de direitos dessa criança. No caso de direito sucessório, né? Se esse reconhecimento de paternidade ele é feito ali tardiamente, quando o pai já foi a óbito, há uma reversão para que essa criança, esse adulto, essa pessoa tenha direito aos bens deixados, por exemplo, doutora? Há possibilidade, sim, o reconhecimento pós-mortem, ele é reconhecido, e após o reconhecimento, então, há a possibilidade, sim, dessa criança reivindicar os seus direitos sucessórios. Esse pai que foge, como nós acompanhamos ali no caso da reportagem anterior, ou esse pai que fala ali, alega que não é dele, mas também não quer fazer o exame de DNA, são exemplos que eu citei, mas nós temos inúmeras outras situações, né? Esse homem, ele tem alguma sanção, ele responde em alguma esfera, ou criminal, de forma administrativa? Havendo a ação judicial e o pai se recusando a fazer o exame de DNA, nós temos uma presunção relativa já da paternidade que, aliado a outros elementos de prova, vão formar a convicção do juízo. Mas é importante também trazer que o abandono afetivo, ele também pode gerar direito de indenização por danos morais, porque essa criança ela pode sofrer danos por falta desse afeto, por falta dessa convivência. Mas dentro da ação judicial, sim, havendo a recusa do pai, nós já temos a presunção relativa da paternidade, e isso faz com que, daqui a um pouco, já se possa fixar os alimentos também para essa criança durante o processo. Ok, doutora Juliana, muito obrigada. Então, fica aí os esclarecimentos, né, para mães, pais e também a criança que, eventualmente, quando cresce, né, às vezes é aquele menor que vai correr atrás da sua história, dos seus direitos, né? Doutora, muito grata pela participação mais uma vez, viu? Boa tarde. Obrigada, eu que agradeço, e a Defensoria Pública tem inúmeros projetos para facilitar também esse reconhecimento da paternidade, está aberta a receber todas e todos. Perfeito, maravilha. Obrigada, tchau, tchau.